Olá, sejam muito bem-vindos novamente aqui a Bhagavad Gita como ele é, capítulo 18, verso 39. Hoje vamos terminar a plataforma da preguiça. Estamos fazendo um conglomerado de sentimentos, ou seja, um aglomerado de sentimentos para que eles sejam solucionados ou iluminados na ciência sagrada da Bhagavad Gita. A ciência da autorrealização da alma. Eu sou uma alma, Aham Brahmasmi. Você coloca a sua mãozinha no coração, a mão esquerda, e você repete para você: eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. E nesse processo de você se reconhecer como uma alma, você vai entender que você, como alma, jamais vai se realizar nas coisas materiais. Eu digo jamais por quê? Porque as escrituras sagradas védicas, que levam ao conhecimento de Deus, que levam ao conhecimento da suprema personalidade de Deus, Shri Radha Krishna, Deus, na sua porção masculina e feminina, chamado de Radha Krishna, ou simplesmente de Krishna, o todo atrativo e todo atraente. E esse sentimento, ou esses sentimentos que estão contidos aqui, nesse cronograma, que ainda falta mais alguns pela frente, por sinal bastante importantes, o próximo é a solidão, depois vai ser perdendo a esperança, depois se sentindo perdido, praticando o perdão, praticando o orgulho, se livrando do orgulho, procurando a paz, as tentações e, por último, a mente descontrolada. Então, nesse cronograma aqui, eu venho seguindo já há algum tempo, já foram realizados vários sentimentos, já foram falados. Eu não. A Bhagavad Gita, a pessoa suprema, nos indica através dos versos, como hoje vamos fazer a leitura do verso 39, estamos no capítulo 18, a conclusão, perfeição da renúncia. Então, como é que podemos buscar essa perfeição em renunciar a esses sentimentos tão obscuros, tão não iluminados, no modo da ignorância, e nós não temos esse conhecimento, nós não buscamos esse conhecimento acerca de Deus, não buscamos conhecer Deus, porque estamos contaminados e somos contaminadores. Eu agora tenho usado essa expressão, somos contaminados e contaminadores, porque exatamente é isso que nós somos. Nós, quando estamos aqui neste corpo, nós pensamos que somos esse corpo, nós pensamos que somos todas essas coisas materiais que nos rodeiam, né? E nós vamos cometendo erro após erro, vivendo fixado nas coisas da matéria. Mas a Suprema Personalidade de Deus Krishna, Shri Radha Krishna, o potente e a potência, ou seja, dentro da filosofia Bhaktivedanta, a filosofia da yoga da devoção, eu me uno a Deus através de Bhakti. Bhakti significa devoção, yoga significa união. Eu me uno através do yoga a Deus, cultivando em mim sentimentos puros, porque pureza é a força, já disse Srila Prabhupada. E se eu não purifico, se eu não elimino toxinas, se eu não elimino impurezas, se eu não limpo o espelho da minha mente, se eu não limpo a poeira do meu coração, se eu não me torno em uma alma pura, como eu posso servir a Deus em pureza? Então, essa meditação aqui no início deste último verso sobre a preguiça, encontrando soluções para seus problemas na Bhagavad Gita. Vou fazer minhas reverências ao chamado Bhagavad Gita, que traz a autorrealização da alma, a ciência da autorrealização em Deus, em Krishna, das escrituras sagradas védicas, dos mestres e todos aqueles que trouxeram essas escrituras, passando no sistema de um para outro, um sistema de sucessão discipular autorizada, chamado de Parampara, ou seja, o guru, por exemplo, eu tenho o meu guru, ele aprende com o guru dele, que aprendeu com o Prabhupada, que o Prabhupada aprendeu com o guru dele, e por aí se vai, até chegar
nesse movimento ascendente, chegar até Krishna, chegar até a Suprema Personalidade de Deus. O Agyana, de Miranda Siá, Yananjana Slakaya, Shakshu Milita Jena Tasmai, Shri Guru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. Atualmente espiritual, presto minhas humildes e respeitosas reverências a todas as escrituras sagradas que funcionam como a minha mãe sagrada, para que eu possa entender meu Pai superior, o eu supremo, que é Deus, que é Krishna, o meu eu superior, que é a minha alma, o meu eu inferior, que é o meu corpo. Então, quando eu estou fixado no meu eu inferior, eu desenvolvo, por exemplo, a preguiça. Então, vamos ao verso 39, capítulo 18, 39. A Suprema Personalidade de Deus afirma que a felicidade, que é cega, para a autorrealização, que é a ilusão do começo ao fim, e que surge do sono, da preguiça e da ilusão, é da natureza da ignorância. Então, a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, ele já aqui, logo no início, ele diz: aqueles que estão buscando essa felicidade que é cega, por quê? Porque a verdadeira felicidade é a felicidade em Deus, em Krishna. É a autorrealização da minha alma em Deus. Eu jamais posso me autorrealizar na matéria, porque é impossível você ser uma alma e você estar feliz com as coisas da matéria. E essa felicidade, ela é cega. Por quê? Porque ela está baseada na ilusão. Começa da ilusão, que é Maya. E também é uma energia externa do Senhor Krishna. E por que o Senhor Krishna criou essa ilusão externa chamada de Maya? Para nos testar. Nos testarmos dia, noite, dia. E para que esse teste? Para que a gente saia daqui. Aqui é uma escola. E para que a gente evolua nessa escola, a gente precisa de testes. E se a gente vive na ilusão, a gente está buscando uma felicidade cega. E ele diz, é cega para a autorrealização. E é a ilusão do começo ao fim. Então, quando a gente chega aqui, a gente já cai nessa ilusão. A gente já nasce com 5 defeitos. Tendência a cometer erros, a viver na ilusão, a nos enganar, a enganar os outros, né? E não buscar essa autorrealização, porque acha que está tudo certo, eu não tenho problema, porque eu tenho um bom salário, eu tenho um carro lindo, eu tenho roupas de marcas, cremes, porque eu faço a harmonização facial e esqueço de me harmonizar internamente, eu estou bem. Mas isso não é verdade. Isso é uma ilusão, que é do começo ao fim. Do começo da minha existência até o final da minha existência, a alma dentro deste corpo. E que surge do sono, porque o sono é o sono. O que é o sono? Quando a gente dorme, a gente apaga, né? Para quem dorme bem. E aí a gente entra num outro patamar de começar a sonhar. E a gente acha que esse sonho é realidade. No momento que a gente está vivendo, que a gente às vezes acorda assustado e dizendo, meu Deus, que sonho real. Meu corpo é quem precisa descansar, mas minha alma, minha consciência, ela sai e vai passear. E vai para outros níveis de dimensões diferenciadas. Não existe só a dimensão corporal física. Existe a dimensão etérica, existe a dimensão do corpo mental, do corpo emocional, do corpo espiritual, que é chamado na Bhagavad Gita de alma, eterna, cheia de conhecimento, para sair dessa ilusão, e não saímos, porque nós não queremos conversa em sair daqui, a gente quer se enterrar mais aqui, voltar para aqui, até que um dia a gente não queira mais história, saber dessa história material e buscar felicidade nesse mundo material ilusório. Então, esta ilusão que é do começo ao fim, que surge desse sono, de estar dormindo acordada, dessa preguiça de não estudar, dessa preguiça de não ler, dessa preguiça de ficar dizendo que não tem tempo, mas tem tempo para outras coisas materiais, e da ilusão
né? Que é a própria ilusão disso tudo, que é a ilusão de viver na ilusão. Como é isso? A ilusão, viver na ilusão. Quando você tá deitada no colo da ilusão. E o nosso querido mestre, Chaitanya Mahaprabhu, que foi uma das expansões plenárias de Krishna, né? Expansões plenárias significa que Deus se subdivide em várias potências. Que Deus ele é onipotente, ele pode ter a potência que ele quiser, é onisciente, ele sabe de tudo, passado, presente e futuro, não se engane. E ele está onipresente, ele está no nosso coração. Então, a partir do momento que eu sei que Deus está no meu coração, ele está no coração de toda entidade vivente. Então, eu paro de me preocupar com o que o outro pensa e sente e faz. É de responsabilidade dele com Deus. Então, essa preguiça, essa ilusão, pertencem à ignorância, que é a vidya, a falta de conhecimento. E que conhecimento é esse que eu preciso ter para sair dessa ignorância? Vamos ver aqui o que é que o nosso querido mestre espiritual Srila Prabhupada nos diz. Quem tem prazer com a preguiça e com o sono, na certa está no modo qualitativo da escuridão, da ignorância. E quem não faz ideia de como é que deve e não deve agir, também está no mesmo modo. Então, chama-se confusão. Hoje em dia a gente vive confuso com vários segmentos. A gente não sabe o que faz, o que a gente não faz. Justamente por isso que a gente, às vezes, procura um psicólogo, procura um psicanalista, procura um psiquiatra, nos casos mais graves, porque a gente não sabe o que fazer. Porque a gente não tem discernimento. Porque o discernimento vem da inteligência desenvolvida através do estudo das escrituras sagradas, para que essas escrituras elas abram esse caminho, para que a gente acerte esse passo no compasso de saber o que se deve e não se deve fazer. O que é favorável para mim, a minha união a Deus? Eu saí na noite, beber a noite todinha, é favorável a minha união a Deus? Claro que não, então eu não devo fazer. Mas muitas vezes eu faço não só isso, como outras coisas. E aí vem a confusão na memória. E quando a gente fica confuso, e se a gente fica confuso e não tem uma base para tirar você dessa escuridão, dessa ignorância, você vai continuar na escuridão e na ignorância, de certo. Para quem está em tal modo qualitativo da ignorância, tudo é uma ilusão. Repito, para quem está em tal modo qualitativo da ignorância, tudo é ilusão. Então, nós aqui neste planeta Terra, nós estamos todos na ilusão. Quando a gente já nasce aqui, a gente já nasce na ilusão. A gente já nasce com a tendência a cometer erros. Por isso que diz, errar é humano, mas continuar na ignorância é burrice, tolice, entre aspas. Não existe felicidade nem no começo, nem no fim, para quem está na ilusão. Então, eu vou trabalhar muito, vou ter muito milhões, trilhões de dinheiro na minha conta de investimento, eu vou pegar esse dinheiro e comprar vários apartamentos de luxo, comprar os carros do ano. Isso é ilusão, minha gente. Porque, olha, é uma coisa tão... Eu fico rindo porque é tão claro para quem já estuda há algum tempo e leva a sério esse estudo, né? Que é muito claro quando a gente lê um ensinamento desse, um significado desse de Srila Prabhupada, que é verdade. Por quê? Porque quando a gente nasce nesse mundo material, nesse planeta Terra, a gente cai aqui, caímos aqui. Aí a gente entra no corpinho de um bebê e começa a chorar, porque na realidade a gente chora porque caiu aqui. Entendeu? Então a gente chora, eu já ouvi também em outras escrituras sagradas explicando sobre os nascimentos dos bebês, né? Então a alma ela não quer vir para cá, porque é muito ruim vir para cá. Porque aqui é um mundo de doença, pobreza e conflito. Conflitos jamais vão terminar. Serão terminados, irão ser terminados, terminarão, no bom português, quando você não vier mais para esse planeta. Mas a partir do momento que você cai aqui, você vai para a ilusão. Você vai viver num sono letárgico. Você vai viver na preguiça. Agora chame para uma festa, um show. Mas Ana Cláudia, mas é a diversão. Diversão no modo qualitativo da bondade. Incluindo Deus nessa diversão. E não, eu já, abrindo parênteses aqui,
Humildemente, eu já fiz várias diversões, eu já estive presente em várias diversões, e hoje eu vejo que era tudo ilusão, como está aqui nesse verso. Mas a gente só percebe isso estudando. Se a gente ficar só na especulação mental, dizendo, não, isso aí é conversa, é coisa de quem está fanático, de quem só pensa em religião, qual é o problema? É melhor pensar em religião, em filosofia, que acorde você dessa ilusão, que lhe tire você desse sono letárgico, do que você viver na ilusão eternamente, indo e voltando aqui, para mastigar o que você já mastigou, e por misericórdia, Deus, Cristo, faz com que você esqueça. Entrou, esquece. Porque se lembrasse ia ser pior ainda. Não existe felicidade nem no começo, nem no fim. Nem no fim. Para um homem no modo da paixão, vamos agora para a paixão, pode haver no começo alguma espécie de felicidade, efêmera, passageira, e acaba em sofrimento. Assim é as relações com amigos, com amantes, com amores. Passa, tudo sempre passará. E às vezes acaba em sofrimento porque não termina bem. Aí o outro, o que era amor, vira, fofoca, fala mal, né? Abrir processos, contendas, conflitos. O mundo material é um mundo de doença, pobrezas e conflitos. Mas para quem está no modo da ignorância, só existe sofrimento tanto no começo quanto no fim. Então, naquele que está na ignorância, vai ver na ignorância. Eu vejo ao meu redor casos de pessoas que eu acompanho há muitos anos, pessoas que eu já convivi e hoje, por um acaso, eu me afastei, porque elas não querem mais, elas não querem seguir comigo esse caminho de autorrealização, e essas pessoas vivem há 9, 10 anos do mesmo jeito, se iludindo, buscando defeitos, se lamuriando, se lastimando, se vitimizando. Então, vai continuar do começo até o fim, nesse sono, nessa preguiça, nessa ilusão. E é da natureza da ignorância, e vai ficar na ignorância, e nós somos ignorantes, sim, mas a gente pode sair dessa ignorância quando a gente diz, não, chega. Eu vou buscar uma Bíblia, um Alcorão, uma filosofia védica, um Evangelho segundo o Espiritismo, para que me dê alguma... Porque todos os caminhos levam a Deus, levam a Krishna. E você saindo dessa ilusão, você vai buscar força para você entender Deus e viver no modo mais pacífico, que é o modo da bondade. E ainda se segurando nesse modo da bondade para não cair para a ilusão novamente, que leva à paixão e leva à ignorância. Então, quantas pessoas, quantas entidades vivas, quantas almas condicionadas nestes corpos materiais estão vivendo na ilusão neste planeta Terra? Eu ficaria aqui o dia inteiro citando N coisas. Mas, voltando ao verso, e se afirma que a felicidade que é cega para a autorrealização da alma em Deus, em Krishna, que é a ilusão do começo ao fim e que surge do sono, da preguiça e da própria ilusão, é da natureza da ignorância. Estamos presos aos gunas, cordinhas, feitos uns fantochezinhos, que a gente movimenta os fantoches, e as gunas, as cordinhas de Deus nos movimentam. Uma hora a gente está em bondade, outra hora a gente está em paixão, outra hora a gente está em ignorância. Você pode ligar o pisca-alerta para você viver sempre no modo da bondade. Falar no modo da bondade, pensar no modo da bondade e agir no modo da bondade. E a Bhagavad Gita, a ciência da alma, a ciência da autorrealização em Deus, em Krishna, é esse modo da bondade, em busca de uma bondade mais pura, Sattva, Shuddha Sattva, que é a própria bondade de Deus. E nós temos que buscar esse exemplo, esse modelo, para as nossas próprias vidas. Próprias vidas em Deus. Próprias vidas em nós, em Deus, neste movimento, para sair dessa preguiça. Porque preguiça não é algo que deva ser alimentado. E muitas vezes você diz, não, mas eu não tenho preguiça de trabalhar. Mas não é também essa preguiça que eu estou falando. Falando da preguiça de conhecer Deus, de recobrar sua memória de Deus, sua consciência de Deus, sua consciência divina, consciência que já está instalada em nós, porque nós somos uma alma eterna, cheia de conhecimento, o conhecimento já está dentro, só precisa abrir
esse conhecimento, de segurar nesse barco deste conhecimento para sair dessa ignorância e dessa ilusão. Por quê? Porque só leva a gente para sentimentos inferiores, sentimentos não iluminados. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, aqui mais um dia, terminando a plataforma da preguiça, com este belíssimo verso, com esse belíssimo verso e significado de Srila Prabhupada, Krishna Srila Prabhupada nos ensinando aqui como sair dessa preguiça, sair dessa ilusão e ir para a autorrealização. Gratidão.